Fala pessoal, tudo bem? O que vocês estão achando do conteúdo? Espero que vocês estejam gostando. São mais de 80 conteúdos que a gente preparou com exclusividade para o RH Summit desse ano. Muito palestrante bom, né? Muito tema relevante, muita coisa legal. Espero de fato que vocês estejam gostando. Quero só lembrá-los do RH Play, tá? Que é uma plataforma de conteúdos focada no desenvolvimento técnico e comportamental de você, profissional de RH. Então, se você tem interesse em não só assistir as palestras do RH Summit esse ano depois da data e outros conteúdos que a gente gerou aí durante o ano, aqui na página de transmissão você consegue acessar como funciona. E se você estiver no YouTube, a gente está colocando aqui o linkzinho para você acessar também, tá? Qualquer dúvida, a gente está no chat, pode nos chamar. Aproveitem o conteúdo. Hoje, os colaboradores das empresas querem cada vez mais benefícios flexíveis. Alguns querem academia, mobilidade, outros cultura, livros, cinema e muito mais. Só que para isso, quem precisa se desdobrar para entregar o que querem é o RH. A questão é que nem sempre o RH consegue gerir tudo isso, o que resulta em diversos problemas. Para resolver esses problemas, nasceu a Flash, uma empresa de benefícios que realmente pensa em você. Retenha seus talentos e venha para a Flash. Tá difícil gerenciar o RH da empresa? Então tá na hora de se atualizar com a LG Lugar de Gente, a maior desenvolvedora de tecnologia para gestão de pessoas do Brasil. São mais de 35 anos de mercado, propondo soluções modernas e inteligentes para gerir sua empresa da maneira mais humana possível. Prepare-se para otimizar processos e usar a tecnologia a seu favor. Conheça a LG Lugar de Gente e veja seu RH evoluir. LG Lugar de Gente. Sistemas humanos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao RH Summit, o evento que é o maior evento online gratuito da América Latina focado no profissional de RH. Eu sou a Jéssica Martins, líder desse projeto desde a primeira edição, líder também do RH Play, que é uma plataforma de conteúdo focado no profissional de RH, tanto para desenvolvimento técnico e comportamental. Bom, a gente vai conversar um pouquinho hoje com o Ricardo da Flash. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu conteúdo. Antes da gente começar a contextualizar sobre o que a gente vai falar aqui, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da Flash também, por favor. Obrigado, Jéssica. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês em mais um evento. Para quem não me conhece, eu sou o Ricardo Salem, eu sou um dos fundadores e o CEO da Flash. E para quem não conhece a Flash nasceu ali no final de 2018, reinventando os benefícios. O que eu quero dizer com benefícios são os cartões de benefício de refeição, alimentação, para eles irem muito além de onde eles iam. Então, imagina que você consegue ter em um único cartão seu benefício de refeição, de alimentação, de mobilidade, verbas de farmácia e etc, 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 com a configuração que o RH quer, com mais ou menos flexibilidade para atender o colaborador dele, com a vantagem de que ele tem tanto um wallet quanto um cartão Mastercard para usar esse benefício. Então, no wallet, no aplicativo, ele usa em parceiros que trazem desconto para ele, e no aplicativo e no cartão Mastercard, obviamente, ele consegue usar em qualquer estabelecimento daquelas categorias que o empregador escolheu. Então, não existe, dando um exemplo, restaurante, estabelecimento de mobilidade, parceiro de mobilidade, etc., que não aceite Flash. Perfeito, Ricardo. Para a gente começar a contextualizar, eu percebo que ainda benefícios flexíveis é um tabu, né? Acho que as empresas olham para esse conceito, olham para essa possibilidade e ainda enxergam como se houvesse uma necessidade de reinvenção, né? Algo muito mirabolante que não tivesse alcance de toda e qualquer empresa, né? Vamos começar falando e desmistificando um pouco sobre esse assunto? Legal, e a gente percebe a mesma coisa, né? Todo mundo acha que houve benefícios flexíveis e acho que até pelo tabu que foi criado ao longo de anos, de que para fazer isso era um bicho de sete cabeças, você precisava reinventar a política da empresa, contratar 5 fornecedores e etc. Essa ainda é a impressão que a gente tem. Inclusive, teve pesquisas da Ale e de outras instituições de benefícios nos últimos anos e um dos principais retardadores das empresas para implantar benefício flexível era o medo da dificuldade operacional e a complexidade de fazer isso. E está longe de ser um bicho de sete cabeças, né? Ele pode ser tão flexível ou tão robusto quanto a empresa que quiser contratar quiser.
Mas, na verdade, o que é benefício flexível e qual é o seu principal objetivo? É um benefício que atende à diversidade que existe dentro de necessidades dentro da empresa e à individualidade de cada colaborador. Ou seja, o objetivo dele é maximizar a percepção de valor dos colaboradores, de todos os colaboradores, de cada real que é investido em benefício pela empresa. Isso pode acontecer de uma forma tão complexa quanto ter um benefício que possa ser usado em refeição, alimentação, mobilidade, verbas de saúde, de bem-estar, academia, salão de beleza e etc. Ou pode ser algo tão simples quanto o melhor benefício de refeição e alimentação, mas flexível dentro dessas categorias, mas limitado a essas categorias, se é isso que aquela empresa quer e que é o que quer dar para os seus colaboradores. E ambos geram muita satisfação e ambos geram uma percepção de valor recebido muito grande do outro lado, por todos os aspectos que a gente falou, de vantagens, de aceitabilidade, de facilidade de uso e etc., mas nada tão mirabolante quanto as pessoas imaginavam. E também não se exige um investimento financeiro grande, talvez, né? Quando a gente faz uma readequação de todo o processo de benefício, às vezes nem existe, né, o investimento adicional, né? Pelo menos na minha percepção. E as pessoas também entendem isso como um tabu ainda, né? Ótima provocação. Eu acho que as pessoas entendiam um tabu porque eles achavam que eles ou iam precisar contratar um serviço adicional, um gestor de serviço adicional, ou 5 serviços com custo adicional. O que a gente prega é que benefício flexível, no caso da Flash, é tão simples quanto você contratar a Flash. A Flash é cara? Não, ela é mais simples de operacionalizar do que um provedor de ticket, de refeição e etc. Tradicional, uma vez configurada com o nível de flexibilidade que você quer. A Flash gerencia toda essa complexidade com zero trabalho para a empresa contratante. O que ele faz, em princípio, no primeiro momento, normalmente, é transferir a verba que ele já gasta hoje de um outro provedor de benefício para a Flash, ou seja, zero gasto adicional e zero complexidade adicional. Reduz a complexidade e exatamente o mesmo dispêndio que ele tinha antes. Bom, legal. Quando nós fizemos um webinar, né, há uns dias atrás, você contou que esse ambiente de benefícios, né, que as possibilidades de benefícios, ela tinha sido modificada, transformada muito em função do que a gente está vivendo na pandemia, né? Queria que você contextualizasse um pouquinho para quem não assistiu e me contasse se mudou alguma coisa de lá para cá. Legal. Acho que os principais insights que a gente teve naquela discussão foi justamente de o que a pandemia fez para a forma de trabalho que inclui benefícios das empresas. E acho que a nossa opinião é que, no fundo, isso foi um acelerador de transformação digital. Ou seja, a gente já vinha contratando benefício flexível, a gente já via gente tentando fazer multi-benefícios e esse tipo de coisa no mercado, mas eram empresas que tinham uma preocupação ou que já usavam benefício como um pilar um pouco mais estratégico do que quem dava o básico vale-refeição tradicional. A pandemia fez com que as empresas, fez com que a diversidade que existe dentro das empresas e que aquelas empresas que já trabalhavam isso dessa forma já endereçavam, ficasse muito mais aguçada e evidente para todo mundo da noite para o dia. Por quê? Porque a forma de se alimentar de todo mundo mudou da noite para o dia, a forma de se deslocar passou a ser inexistente e o pedaço que existia mudou drasticamente. Idem com benefícios de bem-estar, mobilidade, saúde, etc. Então, a pandemia acelerou essa necessidade, assim como ela acelerou nas empresas que precisavam de um VPN, um aplicativo de chat, conexão remota e todo o resto, e que não tinham home office, e tudo isso que não tinham antes. E ela deixou isso muito evidente no benefício. A outra coisa que ela fez foi mudar o hábito de consumo das pessoas. Porque as pessoas comiam no restaurante, passaram a comer em delivery ou indo no supermercado para trazer comida para dentro de casa, ou pedir no supermercado online. A gente viu todos os players de delivery e até de supermercados online falando que eles viram um aumento de consumo de primeiros clientes que nunca tinham usado isso, inclusive pessoas acima de 50, 60 anos que nunca tinham comprado supermercado online passando a comprar e assim por diante. Então, a forma das pessoas comerem, cuidarem da sua saúde, se deslocar e etc., mudou. E, portanto, o que eles precisam gastar o benefício deles e a forma que eles precisam gastar o benefício deles mudou drasticamente também. Então, ficou evidente na cabeça de todas essas empresas que
o cartão de benefício que estava na casa das pessoas não funcionava mais e ele precisava de algo diferente. E, para quem já chegou lá, eles viram que a volta ao trabalho também não vai ser tão simples assim. Porque o cara também vai voltar ao trabalho e não vai sair para comer no restaurante. Tem empresas que não vão voltar ao trabalho tão cedo, outros que vão voltar de forma parcial. Então, o benefício tem que acompanhar essa evolução. Acho que dá para trazer um pouco de números que a gente tem visto na Flash de mudança desses hábitos de consumo para tangibilizar isso um pouco, tá? Então, se a gente compara a nossa base, expurgando o efeito de crescimento de fevereiro para abril, por exemplo, pré-pandemia para pós-pandemia bem estabelecida, o que a gente vê? Aplicativos de delivery aumentando em 700% a representatividade dentro da base da Flash. Ou seja, grande demanda disso, chegando a ser 25%, 30%, 40% do consumo, dependendo do usuário, da forma de utilização do benefício dele. Óbvio, outro que era esperado estabelecimentos de alimentação subindo muito a representatividade dentro do mix de gastos e outras categorias de refeição, ex-delivery, caindo bastante. A gente também vê, obviamente, gasto com mobilidade despencando, mas parece óbvio, mas é legal ver o número seguindo o que você esperava, gastos de saúde aumentando. As pessoas usando mais Flash para comprar remédios na farmácia, para fazer exames em laboratório, até fazer consultas de primeiro atendimento, terapia online e gastos de terapia online nos nossos parceiros têm crescido bastante. Então, tem uma mudança drástica da demanda das pessoas de fevereiro para abril, e eu aposto que de abril para daqui a 2 meses muda drasticamente de novo, e o benefício precisa estar flexível o suficiente para suportar todas essas mudanças de comportamento. Legal, muito bem. Você tangibilizou com números, né? Vamos tangibilizar com cases agora, né? Vamos tentar trazer para a realidade para as pessoas entenderem que de fato benefícios flexíveis não é um tabu, né? Que ele pode ser estratégico e utilizado em todo tipo de empresa, em todo tipo de proposta, né? Então eu queria que você trouxesse para a gente alguns cases de algumas empresas para a gente conseguir entender como que é isso na prática. Tá, mais do que as empresas, eu acho que eu pensei em alguns cases aqui que trazem alguns tipos de comportamento, tá? Quem já tinha benefício flexível e talvez tenha adaptado isso, quem não tinha e implantou e por que implantou, quem tinha certas dores operacionais e parte da proposta de valor de mexer nisso era para resolver essas dores operacionais, e assim por diante. Então, vou elencar alguns casos aqui, eu digo o que tinha de diferente para as pessoas se identificarem com cada uma dessas dores e o que queriam fazer, tá? O primeiro caso que eu iria trazer é um caso que justamente alguém que talvez quis reinventar a roda. Sendo bem pragmático, quem quiser ouvir mais, nós vamos ter num outro dia aqui uma conversa na trilha de remuneração e cultura, uma conversa que nós vamos entrar bem mais a fundo com o Fábio da Dots, que vai detalhar bastante o case deles. Mas a Dots passou alguns meses conversando com o Flash pensando em reinventar totalmente a política de remuneração em vários aspectos da cultura deles, alavancando benefício, usando o benefício como instrumento para impactar positivamente essas duas coisas. Era uma conversa de meses e que estavam pensando na hora certa de implantar e que, no fundo, foi muito acelerada pelo Covid. Por quê? Porque quando eles perceberam que eles iam declarar home office, eles perceberam para todo mundo e fechar o escritório, eles perceberam que o benefício deles não servia para esse momento e que eles tinham que acelerar todas as mudanças que iriam fazer e disparar essa implantação nesse momento. Então, tinha uma discussão longa de como maximizar o impacto e melhorar a política de remuneração dele, de valor percebido pelos colaboradores, utilizando o benefício flexível. Existia toda uma mudança cultural que ia alavancar, que eles estavam fazendo, que obviamente não é baseada em benefício, mas que benefício influenciava bastante, era um dos pilares dessa mudança cultural e que poderia ajudar. E foi nosso primeiro case de entrega de cartão em casa, inclusive, porque eles ligaram para a gente na primeira semana da pandemia falando, cara, eu quero implantar, mas como é que eu faço para implantar? Porque meus colaboradores não tem mais ninguém no escritório a partir de segunda-feira, como é que a gente faz para entregar para eles? E foi quem nos provocou, inclusive, para criar a nossa entrega de cartão em casa, e foi dali que nasceu isso. E a gente criou todo um piloto, entregou os cartões em casa para eles rapidamente, e foi um case nosso case de entrega de cartão em casa, que virou um modus operandi super normal para a gente desde o início da pandemia. Então, resumindo,
é um case de mudança cultural longa, de política de remuneração, mudança drástica de política de benefício. Nós vamos entrar em bastante detalhe em outro webinar, mas com mudanças por nível hierárquico bastante diferentes, indo bem a fundo em como o benefício ajudava essa política de remuneração, e uma mudança transformacional na empresa como benefício, como um pedaço importante que impactava tudo isso. Um segundo case a se falar, esse é um case que a gente não conseguiu alinhar com o cliente, então vou manter anônimo, mas é uma empresa bastante moderna, grande, que está em 2 escritórios em São Paulo e no Recife, que já tinha benefício flexível há bastante tempo, e descobriu nossa solução, e a principal dor que o fez vir até a Flash foi resolver problemas operacionais e de aceitabilidade. E ele viu o valor em migrar a política de benefício flexível dele para a Flash, trazendo mais impactos operacionais para ele. Vou explicar um pouco mais em detalhe. Os principais problemas de aceitabilidade que ele tinha, basicamente, eram as dores tradicionais que todo mundo tem, vale refeição e vale alimentação tem, de não conseguir usar amplamente em delivery, não conseguir usar no supermercado e no restaurante que quer, esse tipo de coisa. E obviamente no Recife isso é muito pior do que em São Paulo, inclusive esse efeito. Então eles tinham uma dor bastante grande nisso, e eles já tinham há muitos anos uma política de benefício flexível, mas como a gente mencionou, muita gente acha que isso é 7 cabeças, que é um trabalho desgraçado para implantar, e realmente dá. Por quê? Porque eles ficavam fazendo toda a gestão de qual categoria cada colaborador ia usar, como fazer balancear o valor total de benefício que cada um tinha, se estava dentro ou fora do limite, tudo isso por fora da plataforma de benefícios deles, com uma gestão manual, com o time de people validando as despesas, ou fazendo reembolsos em alguns casos, criando sistemas internos e planilhas para controlar isso, e etc. E eles viram na Flash a oportunidade de resolver vários aspectos operacionais, tanto disso, quanto da aceitabilidade, quanto do onboarding de novos funcionários, e manter e até incrementar a flexibilidade da política deles, sem nenhum trabalho adicional para isso. Então, estou falando de um cliente que já tinha política de benefício flexível, só simplificou e transformou ela e melhorou a percepção dos colaboradores dela, trazendo ela para um instrumento que facilitou a vida de todo mundo, tanto dos colaboradores quanto da empresa. Acho que posso pensar, tem um outro case que dá para a gente pensar, que o pessoal quando você fala de benefício, o que é benefício, né? Você está falando de refeição, de alimentação, de mobilidade, etc. Existe uma categoria que é vista indiretamente como benefícios, que é premiação. Então, a Log, depois de ter feito um piloto com a gente com benefício tradicional e de considerar nossa solução para benefício tradicional, veio para a gente com uma necessidade justamente no momento de explosão de pandemia, e ele já trabalhava com benefício flexível e etc. também, mas ela veio para a gente com uma necessidade na explosão da pandemia de precisar combinar as duas coisas e ganhar muito mais agilidade na forma de fazer. O que eu quero dizer com isso? Ela precisava pagar premiações para grande parte dos colaboradores operacionais dele nesse momento de pandemia de forma muito rápida, de preferência sem ter uma complexidade de folha, outros cartões e etc. para poder pagar essas verbas. E ao mesmo tempo de onboardar a gente muito rápido nessa plataforma para pagar as duas coisas, porque ela precisava manter o time operacional dela engajado no momento da pandemia, porque esse é um cliente que, se pensar na Log, é um cliente uma empresa onde o volume na pandemia subiu e não caiu, então ele tinha uma necessidade de manter esse time operacional muito engajado. Então, o que a Flash trouxe para eles, ou o que foi a proposta de valor das nossas funcionalidades que foram muito valiosas para eles? Número 1, poder fazer tudo junto, com a Flash segregando a comprovação do depósito de o que é benefício e o que é premiação. Possivelmente até com regras de uso separadas para uma coisa e para outra. A segunda coisa foi, ele consegue, no dia que ele onboarda uma pessoa nova na Flash, no mesmo dia, imediatamente sair usando, ele pega um cartão que ele fica em estoque lá, ativa o cartão para ele sai usando o benefício imediatamente, com o instrumento Mastercard que tem 100% de aceitabilidade. E a terceira coisa é que esse pagamento de premiação deles precisava ser pago diariamente. E todo instrumento de premiação que eles procuravam, eles tinham um delta
enorme entre ele querer pagar e essa premiação chegar na mão do colaborador. E para ele ter esse engajamento diário que ele queria ter, ele precisava que isso chegasse muito rápido. Então, na Flash, ele achou uma solução para combinar tudo isso. Ele consegue onboardar o cara com o nosso cartão imediatamente no nosso aplicativo, com o nosso cartão ativo pelo QR Code no dia que ele tá lá. E ele consegue dizer que é para pagar para o Ricardo um valor de R$200 naquele dia ou de R$50 naquele dia, e imediatamente esse valor está disponível para o Ricardo na hora que ele faz o depósito. Então, a combinação de dois benefícios, um flexível e outro com uma natureza um pouco diferente, que nem sempre é óbvio na cabeça das pessoas, de premiação, num único instrumento com muita agilidade de pagamento e de depósito, e obviamente toda a nossa amplitude de uso, foi o diferencial para Log conseguir implantar a política que eles queriam e gerar muito valor para eles nesse momento. Por fim, a gente começou falando sobre benefícios flexíveis, não é algo necessariamente um bicho de 7 cabeças, eu não preciso reinventar a roda, eu não preciso ter N benefícios, etc. E eu dei aqui muito mais exemplos disso do que do contrário. Mas queria trazer um cliente que usa isso numa forma um pouco mais contida. É muito comum, tem muita gente que usa Flash nesse sentido. E eu acho que é importante elencar que você não precisa querer ter N benefícios ou benefício mais flexível para você poder ter o melhor instrumento de benefício. E que isso tem muito valor, tanto para a empresa quanto para o colaborador. Ele dá muito valor, ele fica muito feliz, ele reage muito bem, mesmo num escopo mais restrito, muito mais feliz do que honestamente, do que eu imaginava que ele ficaria no começo. Então, a VTEX nos procurou há vários meses atrás, quando a gente estava ainda no começo da nossa escalada, dizendo que eles tinham uma preocupação de alimentação e refeição mesmo, de alternar entre alimentação e refeição, de poder definir saldo para um lado ou para o outro, do benefício ser bem aceito, independente da região que ele está do Brasil e da cobertura disso, dele poder usar em deliveries e em outros tipos de estabelecimento e coisas assim. E ele até discutia, eventualmente, em algum momento, ter uma política de benefícios mais ampla, com outras categorias, etc. Mas ele falou, não é para agora. Nossa dor, exatamente neste momento, é uma dor de alimentação e refeição, e é isso que eu preciso resolver, e estou insatisfeito com o meu prestador de serviço e com o impacto que isso gera na minha política e nos meus colaboradores. Qual foi o que a gente trouxe para eles? Então, a gente trouxe um benefício configurado para ser restrito entre alimentação e refeição, flexível entre essas duas categorias, mas restrito nessas duas, e implantamos isso há vários meses atrás, e a reação foi fenomenal. Assim, a gente teve casos assim como a gente teve de múltiplos clientes, mas no caso deles a gente teve clientes postando nas mídias sociais, falando como era bom ter Flash, como era bom ter liberdade para comer do jeito que ele queria, na hora que ele queria, independente de como ele tivesse. Que na Flash eles não precisavam vender benefício, que infelizmente é uma prática normal no mercado. Teve diversos feedbacks importantes, e aí o que foi notável que a gente falou desse momento de pandemia, a gente foi entrevistar e pedir um pouco de feedback pro time de people deles nesse momento, e a frase que eles soltaram foi: graças a Deus eu tinha Flash, eu vejo meus colegas todos preocupados, que estão negociando com o provedor de benefício, de alternar o tipo de depósito de um cartão para outro, se preocupando como entregar em cartão, repor, substituir de um para o outro, se tem custo, não tem custo, como fazer, quanto ir para cada lado, etc. Ela fala, eu não me preocupei com isso, eu já estava na Flash, benefícios não foi um assunto na VTEX nesse momento, foi algo que passou ileso e continua sendo muito bem recebido pelos funcionários, e bem recebido a ponto de que eles têm usado isso até como política de atração de talento. Na proposta de trabalho da VTEX está escrito lá que você recebe Flash, um benefício flexível, assim, assado. Então foi algo com impacto muito legal, nos moldes mais simples possíveis de benefício flexível, que é entre refeição e alimentação, que é uma flexibilidade, inclusive, que os próprios sindicatos já preveem, que empresas já trabalham há anos. Então, acho que o resumo do aprendizado disso é que benefício flexível é para todo mundo, dependendo do nível de flexibilidade que você quer.
é para todo mundo e não tem mais volta, né, Ricardo? Eu acho que o ano passado a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre tendências e o percentual de empresas que já trabalhavam com benefícios flexíveis era muito pequenininho. Acho que era 3%, né, alguma coisa assim. Tinha algum estudo que você trouxe falando disso, mas eu acho que agora, especialmente né, pós-pandemia, isso tende a crescer. Isso tende a fazer parte do novo normal. E não é uma coisa muito pontual. Acho que é uma coisa que a gente vai precisar de fato colocar na pauta e cuidar disso daqui em diante, né? Ótima memória, os 3% do ano passado. Ele era, sim, pouco utilizado, e quando você olhava os motivos da pouca... Quando você olhava o percentual de empresas que estavam pensando nisso, ele era enorme, mas pensando dos pontos de vista do valor que ele traz, de atração de talento, de adequar, de maximizar a percepção do valor do benefício, etc, etc, etc. E como a gente falou no começo, os maiores desafios eram operacionais, de custo em alguns casos, e assim por diante. Agora, eu acho que não é mais aspiracional, ele é necessário. E isso foi, obviamente, tem gente que vai falar, não, mas a pandemia vai passar e aí essa necessidade diminui. Eu acho que não diminui por alguns motivos. E aí acho que passa por pensar um pouquinho em como vai ser essa volta ao normal e ao trabalho que aconteceu no mundo, né? Então a gente viu no mundo afora que os hábitos de consumo, nos países que estão muito mais à frente na curva da pandemia que nós, que os hábitos de consumo não voltam ou demoram muito para voltar. Então, a pessoa da noite pro dia não volta a ir para o restaurante, porque ela não quer, dois, porque ela ainda tem medo, três, porque ela aprendeu a fazer as coisas de um jeito mais digital e diferente mesmo de quem já não fazia. Dois, que acho que ainda tem um período de segurança muito longo sobre até quando a gente vai ter uma percentual da população razoável vacinado, se é que quando a gente vai ter uma vacina. Quando as empresas vão voltar a trabalhar de uma forma mais normal, e aí a gente olha para gigantes no mundo e até no Brasil já anunciando que esse ano não volta ao escritório, vários avisando que voltam em setembro, e quando voltarem, eu aposto que a volta é parcial e dinâmica e variável, ou seja, ele volta com um pedaço do público, ele volta com home office 2 ou 3 dias por semana, em parte por segurança, mas em parte porque ele pode dar esse benefício para o colaborador, ele percebe que a empresa aprendeu a trabalhar de uma forma produtiva disso e que isso não atrapalha a forma da empresa entregar resultado mesmo, e etc. E, por incrível que pareça, entre a semana passada, final da semana passada e começo dessa semana, eu soube de 3 clientes da Flash que estão devolvendo seus escritórios para os donos do prédio, literalmente fechando o escritório, e falaram, olha, até janeiro eu penso se eu vou montar outro escritório, de que tamanho ele vai ser e que formato ele vai ser. Ele não, definitivamente ele não era mais como era antes, tanto no layout quanto no tamanho, e assim por diante. E o benefício tem que ser o benefício, a forma de trabalhar, o acesso remoto, o computador, as dinâmicas de reunião, as videoconferências, etc. Tudo tem que ser desenhado hoje em dia para funcionar em todos esses formatos, porque não importa se você está em casa, se você está dentro do escritório saindo para comer ou pedindo comida, se você está indo para o escritório de ônibus ou de bicicleta, se você está consumindo saúde, mandando entregar benefício farmácia em casa, indo na farmácia ou fazendo uma consulta ou um exame, o benefício tem que ser adepto e todas as suas ferramentas de trabalho da empresa têm que ser adeptos e adequados para esses 3 momentos, para essas diferentes formas de trabalhar. Senão, o que vai acontecer é que o time de people vai ficar tentando adequar o benefício para a parcela da população que está dentro, a parcela da população que está fora, o momento da empresa, e vai ser um pesadelo operacional, que era o que ele se previa como a principal barreira para se implantar benefício flexível. Então, neste momento, ter um instrumento que é flexível e se adequa, e você até pode mudar o nível da flexibilidade. A gente teve clientes que tinham benefícios restritos à refeição, alimentação e mobilidade, e falaram, não posso nesse momento da pandemia liberar melhor para ajudar meu colaborador com ajudas de custo que ele está tendo em casa, para meu colaborador poder pagar uma consulta ou ir num médico ou comprar remédio, que é isso que ele está precisando, e etc. E aí eu penso se eu quero voltar ou não pela minha política, a hora que eu voltar, a gente aperta um botão e muda a configuração do benefício daquele, muda a nomenclatura do benefício dele, do benefício que ele está comprando da noite para o dia, com nenhum trabalho operacional para o RH. Então, resumindo tudo isso, eu acho que o insight aqui é benefício flexível
é uma tendência sem volta. Ela já existe, inclusive, em outros países do mundo. E no Brasil existia uma barreira de instrumentos, talvez regulatória e etc., para que isso acontecesse. Ela chegou já como o ano passado como uma tendência de gerar valor para a empresa, de atrair mais talento, de maximizar o valor, a percepção do benefício para cada colaborador. E ela virou uma necessidade por causa da pandemia, e eu não acho que é algo passageiro de 1, 2, 3 meses, e sim algo que veio para ficar, seja pelo período mais amplo de pandemia e ajuste de trabalho, seja porque as empresas aprenderam a trabalhar de uma forma mais digital, mais moderna, e todos os instrumentos e as ferramentas de trabalho, inclusive os benefícios, têm que ser adequados a isso. Perfeito. O novo normal vai dar trabalho para RH, né, Ricardo? Mas é por um bom motivo, né? Por um novo mundo, e eu acho que a gente vai ganhar bastante com isso. Bom, deixa pra gente aí as suas redes sociais, eventualmente quem quiser continuar batendo esse papo, explorando um pouco melhor o conteúdo com você, e as redes sociais ou o site da Flash para quem quiser conhecer o produto. Claro, bom, quem quiser discutir sobre política de benefício, a gente virou conselheiro também de políticas de benefícios de algumas empresas, porque todo mundo fala, beleza, mas me traz mais alguns cases e como eu posso detalhar e implantar isso e discutir todas as variações. Meu nome é Ricardo Salem, podem me procurar no LinkedIn, o meu e-mail é ricardo@flashapp.com.br. Fiquem à vontade para me escrever e a gente pode marcar um papo. O site da Flash é www.flashapp.com.br. Quem quiser contratar a Flash, fique à vontade, é só você escrever no formulário. A gente, entre 2 e 5 dias úteis, está com o cartão, depois de contratado, vocês recebem o cartão na casa dos colaboradores ou no escritório, como for, é muito fácil, muito simples em implantar o benefício flexível. Se cadastrem lá no site, alguém da Flash entra em contato com vocês, ou acompanhem a gente nas redes sociais, vocês nos acham bem facinho. Perfeito. Obrigada, Ricardo. Tchau, tchau, pessoal. Também até o próximo conteúdo.